Ele quer nos salvar. O único desejo e intento dele é nos salvar. E nós precisamos dar permissão a isso para que ele nos salve. E essa permissão nós daremos se nós tentarmos fazer aquilo que está ao nosso alcance para que a nossa mente seja desintoxicada das coisas deste mundo. Então Deus operará com poder e grande glória sobre nós, sobre a sua igreja. Amém! Bem, antes de entrar no assunto de hoje, se você não é inscrito no canal, está aí a oportunidade, se inscreva, ative o sininho de notificações e, se gostar, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e também o seu comentário aqui para o engajamento do canal, tá bem? Querida igreja, quero pedir para que vocês abram a Bíblia no livro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. E abra a palavra do Senhor, vamos ler um texto e vamos fazer uma reflexão, uma meditação nesse texto. Estamos juntos? Antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero pedir que você olhe para mim nesse momento. Olhe para mim, em nome de Jesus. Todos que estão nas galerias, olhem para mim e entendam o seguinte. O tema de hoje, ele é um tema, uma mensagem que vai mexer com todas as suas estruturas. Amém? Alguns disseram amém, outros olharam assim. E eu vou dizer para vocês que talvez essa seja uma das mais difíceis mensagens de pregar. Não difícil no sentido teológico, absolutamente. Mas difícil no sentido de que esse tipo de coisa acontece. Estão percebendo? Esse tema, ele é tão importante para a nossa vida que talvez você não tenha noção de quão profundo é nós buscarmos entender o que nós vamos estudar hoje e juntos clamarmos de Deus forças para viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós hoje. E eu quero pedir para você, querido irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, por favor, esteja orando por mim, para que Deus me dê sabedoria de apresentar esse tema. E, sobretudo, eu queria que você entendesse o seguinte, por Jesus, que aquilo que eu vou apresentar a vocês não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o que Deus tem para nós, fundamentado na palavra do Senhor, e também nos escritos proféticos, nos testemunhos proféticos de Ellen White. Amém? E eu queria que ao sair da igreja hoje, não houvesse um comentário assim, o pastor André pregou tal mensagem. Não. O meu sonho é que após esse culto, ao sair você da igreja, você dissesse, Deus falou a nós nesta manhã. Se você apreciar o tema, louve ao Senhor. Se você não gostar do estudo, não brigue comigo. Conversa com ele, porque a mensagem não é minha. Amém? Estamos juntos? Posso ver um assim? Obrigado. Amém. Filipenses 4:4. Vamos à palavra do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos o que, igreja? Alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis o que, igreja? Não andeis ansiosos por qualquer coisa, por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é o que, igreja? Tudo o que é verdadeiro, tudo o que mais, igreja? Diz para mim. Tudo o que é respeitável, e tudo o que é o que? Justo, e tudo o que é o que? Puro, e tudo o que é o que mais? Amável, e tudo o que é o que? De boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o quê? O vosso pensamento. Querida igreja, Jesus está voltando. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Eu não preciso falar para você ou pregar nessa manhã sobre os acontecimentos que nós temos acompanhado nos últimos dias. É ou não é verdade? Você tem acompanhado? Coronavírus e desastres ecológicos e isso, aquilo, outro, epidemias e vírus e tudo mais. Notem, Jesus está voltando. E o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. É ou não é verdade? Ele sabe que pouco tempo resta aí. E o diabo, ele é tão inteligente, tão esperto. A gente não pode dizer sábio, porque sabedoria, aplicar o conhecimento e inteligência, aquilo que cabe a Deus, não é verdade? Ele é tão esperto, tão inteligente, que ele conhece a nossa natureza de tal forma, e ele tem construído de tal forma algo para simplesmente levar a você e a minha perdição eterna. E nós não temos atentado para isso. Isso é tão forte, tão terrível, e a grande batalha que o inimigo tem travado, entende, com você e comigo, é a batalha pelo quê? Pela nossa mente. Pela nossa mente. Se o diabo conseguir tomar a tua mente, a minha mente, acabou. Nós estamos perdidos. E ele ganhou a batalha. É ou não é verdade? Eu estive estudando acerca dessa batalha pela mente e pelos pensamentos. E eu descobri algumas coisas bem interessantes. E eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Esse indivíduo, Wilhelm Humboldt, eu acho que é isso o nome. Ele é um dos precursores ou dos fundadores das teorias da linguagem e filosofias da linguagem. Esse indivíduo, ele diz assim, eu só tenho acesso ao teu pensamento através do quê? Da tua linguagem. Aquilo que nós falamos revela aquilo que nós o quê? Pensamos. Ele diz assim, a linguagem é a expressão do pensamento. Por que isso é tão importante? Estudiosos da linguagem, de linguística, eles analisam escritos antigos dos povos e civilizações, para através desses escritos analisar a linguagem dos povos, entender a forma como eles pensavam e como eram as civilizações no passado. Gilkey, um teólogo que também tem estudado princípios da linguagem, a formação do pensamento, ele diz assim, a linguagem não é um mero comunicador do pensamento. Ela é o quê? Ela é o próprio pensamento. Gilkey está dizendo o quê? Que quando aquilo que nós falamos, nos expressamos, é o nosso próprio pensamento. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Clarke, ele diz, sempre que alguém pronuncia uma frase, a pessoa está o quê? Fazendo algo. Ele agora começa a se aprofundar um pouco mais e dizer o quê?
Quando nós falamos, nós não estamos somente falando, nós estamos fazendo. Porque a nossa linguagem expressa os nossos pensamentos e também se concretizam em ações. E claro que ele dá um exemplo, ele diz assim: dizer para alguém eu te amo não era meramente transmitir uma informação, mas que você está o quê? Você está fazendo algo. Faz sentido ou não? Você está fazendo algo. A fala, mais do que uma informação, ela é um ato. Você não está dizendo somente alguma coisa. Você está o quê? Fazendo aquilo que você então tem dito. E esses princípios que nós vimos da linguística, da linguagem, princípios de linguagem, eles têm um fundamento bíblico, muito embora alguns deles não tenham essa crença. Mas Provérbios, como você pode ver, 23, versículo 7, diz o quê? Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Os estudiosos de linguagem, eles pegam, por exemplo, o seguinte: quando você consegue estudar a linguagem de alguém, de uma comunidade, de um povo, de uma civilização, você consegue entender através da linguagem. Ela expressa a linguagem, o que? Os pensamentos, certo? Vamos acompanhando a lógica comigo. A linguagem expressa os pensamentos, e os pensamentos, quando formulados, ou eles são formulados, através de quê? De histórias. E nós podemos ler esse quadro ao contrário. Na verdade, os estudiosos de linguagem, eles partiram deste princípio e eles entenderam o quê? Que as histórias, isso aqui é o mais importante de você entender hoje, tá bem? Eles entenderam o quê? Que as histórias, elas formulam os pensamentos, que por sua vez expressam o quê? A nossa linguagem. Deu para entender? Vamos repetir a ideia? As histórias formulam pensamentos que por sua vez são expressos através da linguagem. O que isso significa? Significa que quando você tem os seus pensamentos que são formados por histórias, que são expressos através da sua linguagem, isto vai revelar o que, a igreja? Diz para mim. Quem você é, quem eu sou. E aquilo que eu sou, ou quem eu sou, vai revelar para mim qual é a visão da realidade de Deus que nós temos, ou podemos formular. Em suma, se pudéssemos resumir tudo, de uma forma bem simples, é o seguinte: a base de tudo está onde? Nas histórias. Deu para entender? As histórias formulam pensamentos que são expressos através da linguagem. A base de tudo está no quê? Nas histórias. E as histórias, elas vão dar para você uma visão de realidade de Deus. Pastor, bastante filosófico isso. Eu quero que você entenda o seguinte: o que o diabo mais quer é tirar da tua mente a ideia de que existe um Deus. E se ele não conseguir tirar da tua mente a ideia de que existe Deus, o que ele vai fazer? Ele vai tentar torcer a realidade de Deus para a sua vida. Estão entendendo, não? Deus nos criou e Deus fez o seguinte: quando você olha para a Bíblia, por exemplo, quanto da Bíblia é história ou narrativa? Quase tudo, não é verdade? São histórias.
São as histórias que nós contamos para as crianças, são as histórias que algumas delas nós estudamos na semana passada, na árvore genealógica de Jesus. Essas histórias, elas expressam o quê? Uma realidade de Deus. Quem é Deus? Quando você vai do Gênesis ao Apocalipse, é praticamente tudo narrativa, praticamente tudo história. E aquilo que não é história, por exemplo, é abstração, como os escritos teológicos de Paulo, ou até mesmo as profecias, as profecias e as abstrações, se valer das histórias do Antigo Testamento e mesmo do Novo Testamento, para ter a sua base. Ou seja, a base de tudo é o que? É a história. Deus sabe muito bem disso e Deus nos criou assim. E através disso, então, Ele vem construindo em nossa mente histórias para que nós tenhamos uma visão da realidade de Deus em nossa vida. E assim nós vamos construindo na mente das nossas crianças, através da Bíblia, para que eles tenham uma visão real de Deus, uma visão da realidade de Deus de forma saudável. No entanto, o diabo, se valendo disso e conhecendo esses princípios, o que ele faz? Para tirar da sua mente a visão da realidade de Deus, e que existe um Deus, ou para torcer essa questão de uma realidade de Deus na sua mente. O que ele vai usar? Diz para mim, igreja. Ele vai usar histórias. O diabo vai usar histórias. E com as histórias ele quer torcer a visão da realidade de Deus da sua mente. E se ele torcer, se você não tem uma visão saudável acerca de quem é Deus, o diabo pensa assim, ótimo, ele está perdido. Estamos juntos? Aí você começa a pensar assim, quem é o principal ou o primeiro responsável para construir histórias na nossa mente? Não são os pais? Quantos aqui são pais? Quando nossos filhos começam a ter noção da vida, da realidade de vida, essa realidade de vida está sendo construída através das histórias que os nossos filhos passam a ter por experiências conosco, com seus pais. E os pais, então, eles estão transmitindo para os filhos, através das histórias vividas com eles, uma realidade de mundo, uma realidade de Deus. Por isso que Ellen White tanto diz o quê? Que os nossos filhos, os pequeninos, eles vão ter uma visão de Deus de acordo com aquilo que os pais forem para eles. E muitos têm uma visão distorcida de Deus porque não tiveram o quê? Pais que foram modelos. Faz sentido ou não? Pense comigo o seguinte. Através dos pais e das histórias com os pais, Deus quer firmar na mente dos nossos filhos e na nossa mente aquilo que se chama identidade e propósito. Quem é você e o que Deus quer de você, qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. E o diabo quer tirar isso de nós. Aí eu reflito com vocês e penso o seguinte. Quanto das histórias deste livro e quanto tempo nós temos passado para ler as histórias deste livro em nossa vida, a fim de termos uma visão saudável da realidade de Deus? Vamos ser sinceros, irmãos. A gente tem dificuldades de ler a Bíblia, é ou não é verdade? É ou não é verdade? A gente tem dificuldade de ler a Bíblia. E quem é o maior interessado que você não leia a Bíblia? Por quê? Porque ele sabe que estas histórias vão dar para você uma visão saudável de Deus. Se você tiver uma visão saudável de Deus, Ele não tem como derrubar e tomar a sua vida e levar você ao fracasso e à perdição eterna. E o que o diabo vai fazer para que você não tenha uma visão saudável de Deus? Para que você não leia a Bíblia? Olha o que diz agora esses textos do Espírito de Profecia. Todos eles dizem assim: vi que jovens e adultos negligenciam a Bíblia
e não fazem da Bíblia, deste livro, o seu estudo e regra de vida como devem. Os jovens, eles são especialmente culpados desta negligência. A maioria deles está preparada e dispõe de todo o tempo para fazer o que? Diz para a minha igreja. Para ler qualquer outro livro. Qual deveria ser a nossa regra de vida e de fé? A Bíblia. Só que daí o diabo vem, ele diz assim, bom, se são as histórias que vão formular os teus pensamentos e vai revelar aquilo que você é ou irá se tornar, dando a ti uma visão de realidade de Deus, saudável ou não saudável, até mesmo tirar, o diabo ele vai usar histórias para te destruir. E aí ele cria livros de histórias. Olha o que diz esse texto. No entanto, a palavra de Deus que aponta para a vida, e que tipo de vida é esta? Vida eterna, ela não é esquadrinhada e estudada diariamente. Histórias de que tipo? Histórias ociosas têm sido lidas atentamente, enquanto a Bíblia tem sido o quê? A Bíblia tem sido desprezada. E Ellen White continua dizendo, aqueles que dão rédea soltamente para fazer o que, igreja? Diz para mim, para fazer o quê? Para se divertir com histórias tolas e com contos ociosos, eles alimentam a imaginação, mas o brilho da palavra de Deus fica de que forma? Fica ofuscado. O que isso significa? Quando eu coloco na minha mente histórias tolas, contos ociosos, eu alimento ou eu estimulo a imaginação. E aí as histórias da Bíblia, o relato bíblico da salvação de Cristo Jesus, do que Deus tem por você, por mim, daquilo que Ele fez e tem feito, do plano da salvação que Ele está vindo nos buscar, passou da nossa mente, fica ofuscado, fica eclipsado. O que significa? Se a palavra de Deus é luz que ilumina os nossos caminhos, e ela deve iluminar a minha vida, iluminar o meu ser, expulsar as trevas da minha alma, pois essas histórias tolas de contos ociosos fazem um eclipse, elas vão obscurecer o brilho da palavra de Deus que não vai chegar à minha vida. E o que vai acontecer com isso? Qual vai ser a consequência disso? Veja o texto. A mente é diretamente desviada de Deus, é destruído o interesse em sua preciosa palavra. Uau! Por que é que nós não temos vontade mais de ler a Bíblia, então? Segundo os estudos científicos de linguista, da Bíblia e do Espírito de profecia, por que nós não temos mais interesse em ler a Bíblia? Que nós colocamos essas histórias tolas e contos ociosos em nossa mente. A palavra de Deus fica o quê? Eclipsada diante de nós. E isso faz com que seja destruído qualquer interesse pela palavra de Deus. Os leitores de que, igreja? Ficção, estão melhor dizendo, entregando-se a um mal que faz o que, igreja? Destrói a espiritualidade. E faz o que mais? Oculta a beleza da história sagrada. Deixa eu perguntar para você. Quando que esses escritos foram escritos? Está falando de histórias em livros, certo? Histórias ociosas, tolas, ficção. Vocês acham que eu feriria o texto, ou melhor dizendo, vocês acham que eu feriria o princípio do texto, substituindo leitura por assistir? Ferimos o princípio, sim ou não? Não ferimos o princípio. Porque todos os filmes, todas as novelas, todas as séries ou seriados, elas são primeiro o quê? São escritas.
É ou não é verdade? E algumas vezes a gente vem na quarta-feira na igreja, pastor, ore pela minha espiritualidade. Irmãos, orem pela minha espiritualidade. Talvez nós devêssemos mudar esse pedido e dizer assim, por favor, ore para eu sair diferente da televisão. Ore para eu sair da frente dos seriados. Ore para eu sair da frente das novelas. Ore para eu deixar de assistir filmes. Porque daí a minha espiritualidade vai o quê? Vai crescer. É fácil esse tema? Fácil de apresentar? Vocês não sabem como foi minha angústia essa semana. Por que eu apresento esse tema para a minha igreja? Querido, Jesus está voltando. Se nós não tivermos uma mudança de pensamento, nós estaremos perdidos. Algumas vezes vem para mim assim, pastor, qual é o problema? Não tem problema ir no cinema, ou isso, aquilo, outro. Com esse estudo bíblico que nós estamos tendo hoje aqui, eu diria, queridos, não é nem no cinema, nem em casa. E Ellen White diz mais. Isso cria uma agitação nociva, essas histórias tolas, contos ociosos, ficção, cria uma agitação nociva, exalta a imaginação e incapacita a mente para a utilidade e afasta a pessoa do quê? Da oração e a desqualifica para o exercício espiritual. Uau! Não são palavras minhas. Não são palavras minhas, não sou eu quem está dizendo. Sabe, talvez você esteja se sentindo um inútil espiritualmente falando. Aqui está a resposta no texto. Talvez você esteja pensando assim, pastor, parece que a minha oração não passa do teto. Sim, você tem alimentado a sua mente com histórias tolas, contos ociosos, ficção, e você tem sido desqualificado para qualquer exercício espiritual. Você não consegue mais orar, tem sido afastado da oração. Aí eu penso com você o seguinte, nós temos uma igreja que temos que nos unir para salvar. E essa união para nos salvar só irá acontecer quando nós estivermos unidos primeiro a Deus. De todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amém? Então Deus vai operar um milagre. Oh, filhos e filhas de Deus, Deus está pronto para operar o milagre, nós só precisamos crer, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que tomar uma decisão. Uma das maiores razões por que vocês têm tão pouca disposição de chegar mais perto de Deus mediante a oração, é se haver incapacitado para essa sagrada obra, por meio da leitura de histórias fascinantes, as quais têm estimulado a imaginação e despertado o que é a igreja? Paixões profanas. A palavra de Deus se torna desagradável. A hora de oração é esquecida. E a menos, porém, que se quebre o quê? O que é um encanto? É uma magia, um feitiço demoníaco. A menos que esse feitiço demoníaco seja quebrado, hão de em breve compreender que a porção do transgressor é a parte que lhes cabe a eles. Por que cada ano que passa tem sido mais difícil pregar a Bíblia? Sabe, pense num pastor jovem. Para ser um pastor dos jovens hoje, o camarada quase tem que ser um malabarista, né? Ele tem que vir na frente do púlpito e fazer tudo, e luz, e tudo mais. Por quê? Porque a mente está tão excitada que não tem mais vontade nas coisas do céu. Faz sentido ou não? E quando alguém vem à frente para pregar a palavra de Deus, isso não... Esse encanto tem que ser quebrado. Ellen White diz, se fosse possível eliminar uma grande parte dos livros publicados, seria detida uma praga que está
realizando uma obra terrível sobre a mente e o coração. Romances, contos banais e excitantes, e até mesmo os livros chamados de quê? Novelas religiosas. Obras nas quais o autor incorpora uma história, ou mesmo uma lição moral. Não, pastor, eu vou assistir isso porque é uma lição moral. Ela é o quê? São o quê essas? São uma desgraça para os leitores ou para aqueles que assistem. Ai, pastor, minha vida está uma desgraça, eu não sei mais o que eu faço, isso, aquilo, outro. Pois você tem alimentado a sua mente com esse tipo de coisa. Não sou eu quem diz, mas o Espírito de Profecia diz. Sua vida vai ser uma desgraça. Na maioria dos casos, Satanás está apenas revestido das roupagens angelicais, as mais eficazes para enganar e seduzir. E alguém pode dizer assim, não, pastor, isso não tem nada a ver. Eu sou adventista de berço, eu conheço a Deus há tanto tempo, eu leio, eu conheço o Espírito de Profecia, eu dou estudo bíblico, eu sou pregador, eu isso, eu aquilo outro, nada disso me afeta, eu assisto e eu tenho um filtro dentro de mim, porque eu consigo separar o bom e do ruim. Eu disse, bom, se é esse o teu pensamento, olha o que diz o Espírito de Profecia, não eu. O que diz o texto? Diz para mim, igreja. Ninguém, vamos ler juntos? Ninguém está tão firme nos princípios corretos. Ninguém está tão protegido da tentação que esteja seguro lendo essas histórias. Quantos podem estar seguros? Ninguém. Ninguém. Os pais deveriam queimar os contos ociosos diários, as novelas tão logo cheguem às suas casas. Isto seria para os seus filhos o quê? Uma bênção. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém de vocês, que é um cristão devoto a Deus, alguém de vocês que é um servo de Deus, serva de Deus, conhecedor da palavra do Senhor, aceitaria o seguinte convite? Pastor, que convite é esse? O convite é o seguinte. Hoje à tarde, eu queria convidar você para nós irmos lá num terreiro e nós fazemos lá uma arte de magia e de feitiçaria. Quem é que iria comigo? Alguém iria? Não, né? Esse pastor está louco? Vamos no terreiro fazer hoje macumba? Vamos fazer feitiçaria? Ali? Voodoo e outras coisas mais? Estamos juntos? Absolutamente. Pastor, não vou fazer feitiçaria. Olha o que diz o Espírito de Profecia, não eu. Estimular a leitura desses livros é como praticar feitiçaria. Eles confundem e envenenam a mente. Nenhum de nós jamais teria coragem de ir num terreiro de macumba praticar feitiçaria e satanismo e tudo mais. Mas, em muitos lares, tem sido levantado altar a Baal e a demônios, praticando-se feitiçaria através de seriados, de filmes e de outras coisas mais. Sabe por quê? Sabe qual é o princípio bíblico que está por trás disso? Bom, a Bíblia diz que um dos títulos para Satanás é Belzebu. Já ouviram, não é verdade? Quer dizer, Baal-zebu, Belzebu. Sabe o que significa Belzebu? Belzebu significa o Senhor das moscas.
Diz para a minha igreja, o que é Beelzebu? O senhor das moscas. Quem é Beelzebu? Satanás. Satanás, ele é o senhor das moscas. Se ele é o senhor das moscas, pergunta a você, quem são as moscas? São os demônios caídos, anjos caídos, é ou não é verdade? São os demônios que atendem a ele. Ele é o senhor das moscas, ele é o líder dos anjos caídos, dos demônios. E eu pergunto para você, onde é que as moscas vão? Vão na rosa, né? Extrair o néctar, é assim? Não, as moscas vão onde? Vão aonde? É lá onde você pensou mesmo. Elas vão no lixo. Elas vão no esgoto. É ou não é verdade? E toda vez que você liga o seu televisor, ou o seu computador, ou o seu tablet, ou mesmo o celular, não importa a tela, se é de 5, 7 polegadas, se é de 20 polegadas, 30, 50, não importa o tamanho da tela. Intenta-se aqui a entender que qualquer uma dessas telas, elas estão jogando para dentro da sua casa e para dentro da sua mente o quê? Esgoto, lixo. E quem é que você está atraindo a esse esgoto e a esse lixo? Vamos assistir um filme legal? Vamos lá, aí a gente convida quem? As moscas para fazer companhia com a gente. Eu estava num acampamento de verão, alguns anos atrás, e aí sentamos à mesa para almoçar com um casal de jovens. Ela tinha, bem novinhos eles eram, ela já tinha um filhinho pequenininho, estava grávida, assim, a ponto de ganhar o próximo bebê. Ela podia até ganhar ali, começar o trabalho do parto durante o acampamento. Sentamos à mesa, e aí conversando, ela disse assim, pastor, eu não sei o que acontece comigo. Eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de ir à igreja, a morte de Jesus não tem sentido para mim, nada disso. Eu comecei a conversar com ela. Sabe qual era o passatempo dela quando ela então era mais jovem? Até então, assistir filmes, ir ao cinema. O que o diabo faz com isso? Ele vai lançando histórias que vão construindo ou destruindo a visão da realidade de Deus. Entenderam? E eu estava pregando essa mensagem como estou apresentando aqui para vocês hoje, em uma outra igreja. E eu me encontrei com uma menina, uma jovenzinha no final. E ela veio para mim, chorava. Pastor, tudo que o senhor falou foi para mim, isso, aquilo, outro. E eu disse assim, filha, você me permite gravar isso que você está falando? Pode abençoar a vida de outras pessoas? Ela disse, sim, pastor, pode gravar. E ela começou a falar. Eu quero mostrar para vocês 40 segundos desta conversa. Só 40 segundos. O áudio não é bom, mas eu queria que você prestasse atenção nesses 40 segundos desta conversa e perceba o que ela fala. Note bem. Ai, meu Deus. E por incrível que pareça, assim, depois que eu comecei a assistir, nem nada me toca. Nem o culto, nem a pregação. Eu leio a Bíblia assim, faz sentido. Eu fico até triste de falar isso, mas na hora que o senhor falou da menina do acampamento, para mim também às vezes não tem sentido a morte de Jesus. Eu fico pensando que, sabe, não tem sentido essas coisas e eu só fico focando naquilo. É como se eu entrasse naquele mundo e o mundo que é real não existe, entendeu? Que é tudo a parte de Jesus. E começou a ficar tudo um desastre, sabe? E O áudio não está muito bom e reverbera um pouco, mas ela está dizendo o seguinte, pastor, desde que eu comecei a assistir esses filmes, esses seriados, tudo começou a ser uma desgraça para mim. Quando o senhor falou da história da menina do acampamento, para mim é a mesma coisa, a morte de Jesus. O pastor pode pregar da morte de Jesus, falar que Jesus morreu para me salvar, que Ele se entregou para me libertar. Isso não faz mais sentido para mim. Não faz sentido algum. Pastor, minha vida passou a ser uma desgraça. E ela falou assim, é como se eu tivesse entrado num mundo, e um mundo que não é real, e eu não conseguisse mais sair dele.
entrei num mundo que não é real. O que o diabo quer fazer para nos destruir, irmãos? É tomar conta da nossa mente. E eu olho para a minha igreja, um ano está começando, e fico pensando, meu Deus, o Senhor quer que eu pregue essa mensagem para a igreja. E eu venho aqui em nome de Jesus apresentar isso a vocês. Um coração apertado, sabendo o tamanho do desafio que é. Clamar a vocês em nome de Jesus, para nos afastarmos disso. Essa menina, ela perguntou para mim assim: pastor, tem salvação para mim? O áudio tem 14 minutos, eu não coloquei tudo. Mas nesse áudio, ela fala assim, em algum momento: pastor, em uma das noites, ela estava assistindo um seriado, ela foi para a cama dormir, e o inimigo, o demônio, se manifestou no quarto dela. E ela clamava a Deus, e até que ela conta como se fosse unhas assim, passando desde a minha nuca até embaixo na minha dorsal e na minha lombar. E ela orava e dizia: Senhor, tira de mim isso. Pastor, tem salvação para mim, o que eu faço? Eu disse para ela: filha, tem salvação para todo aquele que crê em Jesus, amém? Tem uma forma de você ser liberta. E esta forma de você ser liberta é fazer um jejum. Fazer um jejum. E eu descobri isso, sabe o que é? Minha esposa esteve adoentada com uma doença autoimune que descobriu há cerca de 6 anos atrás. E essa doença autoimune que não tem cura, aqueles que sofrem de algum tipo de doença autoimune sabem que não há cura. Ela foi para a nossa clínica lá em São Roque. E o médico lá ao examinar disse assim: olha, para começar você a ter resultado, a Alessandra sabe isso muito bem, você precisa fazer o quê? Uma desintoxicação. Porque quando você desintoxica, então o seu organismo começa a reagir e a se reconstruir. Entenderam bem? E o princípio para nossa mente e nossos pensamentos é o mesmo. Para nós vencermos, nós temos que fazer o quê? Uma desintoxicação mental. Os pensamentos errados. E assim como é no físico, no mental, você tem que fazer um jejum. E eu queria desafiar você a fazer um jejum de 40 dias, 6 semanas. Não é para ficar sem comer, não, absolutamente. Comer sim aquilo que Deus colocou como mais saudável que você possa comer. Mas fazer um jejum de não assistir filmes, não assistir seriados, não assistir novelas, não ir ao cinema, e etc, etc, etc. Porque você vai então fazendo essa desintoxicação, vai estar sendo purificada a sua mente. E a Bíblia então começar a ter valor para você de novo. Ela vai brilhar para você de novo. E eu fiz esse desafio em uma igreja, uma grande igreja, 1.500 membros. Quando eu estava pregando, fazendo uma semana de oração, e uma jovem veio para mim no final e disse: pastor, eu vou fazer, eu preciso disso. Eu disse assim: filha, faz o seguinte, você vai me mandar uma mensagenzinha todos os dias, combinado? Eu quero saber como é que você está reagindo a isto. E eu copiei esta mensagem, eu quero compartilhar com vocês, está aqui na tela. Acompanhem comigo. Ela diz assim: pastor, boa noite. Não faz nem uma semana que eu aceitei o desafio e tenho a sensação de que já se passaram meses. Já estamos no Natal. Eu tinha feito a semana de oração, era em setembro. E ela é muito expansiva, bastante brincalhona. Ela diz assim: pastor, eu tenho sonhado com os filmes que assistia no Netflix. Às vezes, quando eu estou lendo o Espírito de Profecia, tenho que ler um parágrafo 2 vezes, porque me dá algum devaneio. E os devaneios são sempre lembranças de filmes que eu vi. Está muito difícil
Aí outro dia ela me escreveu: tranquilo, pastor, continuo na luta aqui. Todos os meus devaneios e fraquezas possíveis estão sendo mostrados a mim. Eu andei a vida toda de que forma? Diz para minha igreja: alienada. Eu estava alienada. Eu não sabia. Eu estava alienada. Eu estou tendo que lidar com a realidade por tempo integral. Lembra o que a menina do áudio falou? Pastor, eu fui a um mundo fora da realidade, eu não conseguia sair dele. Agora eu saí para o mundo. Eu estou tendo que lidar com a realidade em tempo integral. Você olha de judiar, mas agora, depois de quase 2 semanas, está começando a ficar um pouco mais tranquilo. Igreja, olha para mim. Eu fiz esse desafio e um jovem jornalista, um homem de Deus, ele aceitou o desafio numa sexta-feira, quando eu estava pregando no encontro de jovens, e na segunda-feira de manhã ele veio na minha sala, colocou a mão no meu ombro e disse assim: pastor, ora por mim. Pastor, eu não sabia que eu era tão viciado. E enquanto ele falava, o suor escorria pelo seu rosto, e nas costas, quando eu botei a mão ao redor dele para orar, ele estava suando, as costas estavam molhadas. Tamanha era a sensação de abstinência que ele estava tendo. Continue olhando na tela. Eu era viciado e não sabia. Ontem eu concluí 5 semanas, outra mensagem que ela mandou para mim. 5 semanas de desintoxicação. Falta só mais uma, mas já não faz mais diferença, porque eu parei de contar os dias. Essas distrações já não me fazem mais falta. Aliás, me tornei tão produtiva que eu não consigo me imaginar mais sentada tanto tempo na frente do meu note, do meu computador, como eu fazia. Eu estava perdendo a minha vida, e depois que eu desintoxiquei a minha mente, descobri que estava com depressão. Eu estou tratando, pastor, fica tranquilo. Pastor, as 2 primeiras semanas foram as mais difíceis, porque eu tinha crise de abstinência, eu sonhava com filmes que já tinha assistido, eu tinha dores de estômago e de cabeça, mas eu persisti. Eu sou responsável pelas redes sociais da minha empresa, terceirizei este serviço para não entrar em aspecto nenhum. Fui bem rigorosa, porque realmente eu queria ter uma experiência com Deus, e Deus foi comigo que muito, amém. O nosso Deus é gentil, Ele é maravilhoso. Foi difícil aceitar que eu tinha jogado uma parte da minha vida fora. Foi difícil perceber que eu tinha muita coisa em mim, que eu precisava mudar, que o meu casamento estava com sérios problemas. Mas eu fiquei tão alienada por tanto tempo que não via a confusão em que eu tinha me metido. Agora, graças a esse desafio, eu posso reconstruir a minha vida, fazer novos projetos. Ela diz assim: vovó White é fantástica. Ela não lia o Espírito de Profecia. Eu disse assim: filha, sai da frente desse negócio, vai ler o Espírito de Profecia. Ela diz assim: ela é fantástica, tenho amado ler os livros delas, e muito do que leio está servindo para ajudar outras pessoas também. Muita gente me taxou de quê? De radical, e a maioria acha que não precisa ser assim, como eu tenho feito, mas não me importo, porque essa experiência foi um presente para mim. O que você diz? Amém. Uma jovem líder de jovens da igreja dizendo: eu tive essa experiência com Deus, mudou a minha vida por completo. Satanás tentou destruir a minha vida e eu não sabia. Eu já não pensava mais por mim mesma, agia sem perceber, falava sem pensar. Agora sei que dependo totalmente de Deus para tudo, e que Ele teve muita misericórdia de mim todo esse tempo. O meu próximo desafio é aprender a ter domínio com a alimentação. Obrigada de coração por permitir ser um instrumento de Deus para fazer esse desafio. Amém? E ela conclui dizendo: Deus abençoe e te proteja sempre dos ataques do inimigo. E nunca desista desse seu projeto. Tem muita gente precisando cair na realidade como eu. PS, pastor, não deixa negociarem contigo não, viu? Era para cortar tudo. Música do mundo, TVs, vídeos, YouTube, Netflix, qualquer site, livros seculares, tudo que não pertence a Deus. Essa é a mensagem. E esse é o desafio. Há alguém aqui nesta manhã que gostaria de aceitar um desafio de 6 semanas de jejum,
desintoxicando a sua mente, clamando a Deus, dizendo: Senhor, amém, louvado seja Deus, louvado seja Deus por isso. Senhor, eu quero desintoxicar a minha mente. Temos mais uma mão erguida lá. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Não vai ser fácil, mas você vai ver que o brilho da palavra de Deus vai entrar tanto na sua vida, tanto no seu coração, que você vai dizer: uau, Jesus está me revelando tantas lindas coisas e há tanto tempo eu não sabia. Aceite esse desafio, não por mim, não porque eu prego, não! Jesus está clamando a todos nós porque Ele quer nos salvar. O único desejo e intento dEle é nos salvar, e nós precisamos dar permissão a isso para que Ele nos salve, e essa permissão nós daremos se nós tentarmos fazer aquilo que está ao nosso alcance para que a nossa mente seja desintoxicada das coisas deste mundo. Então Deus operará com poder e grande glória sobre nós, sobre a sua igreja. Amém!